certeza da Tua presença bendita, que não somente nos salva, mas também nos santifica para a glória eterna. Dai-nos, Senhor, visão, uma visão espiritual, para que possamos enxergar claramente, em primeiro lugar, a realidade das nossas vidas, se de fato somos salvos, qual é a nossa posição na caminhada da fé, se é que não apostatamos e nem percebemos. Ó Senhor, dai-nos discernimento espiritual, em primeiro lugar, para discernirmos a nós mesmos. E temos também, Senhor, possamos ter discernimento espiritual para discernir o tempo em que vivemos, as pessoas com as quais andamos, as pregações que ouvimos. Nos concede também, Senhor, discernimento espiritual, para que possamos discernir os espíritos e ver qual de fato procede da parte de Deus e qual não. Nos protege, Senhor, da tentação de sermos levados de um lado para o outro com toda sorte de doutrina que seja conivente com o nosso pecado. Mas nos concede, Senhor, um desejo puro e real de combater o bom combate da fé até o fim. Não nos deixa, Senhor, sermos levados pela vista natural, mas que a nossa vida seja guiada pela vista da fé. Ajuda-nos a entender que todos os princípios bíblicos e as Tuas ordenanças claras na Tua Santa Palavra, por mais duras que sejam ouvi-las, são todas para o nosso bem, para a saúde espiritual da nossa alma. Eu oro, Senhor, para que nessa manhã haja transformação, a começar de mim, haja salvação, haja santificação, e todos nós possamos estar firmados na rocha que é Cristo, nosso Senhor Jesus bendito, para sempre. Ó Senhor Jesus, passeia, Senhor, no meio da Tua igreja. Faz aquilo que só Tu podes fazer, Senhor. Ressuscitar o morto, curar o coxo. Ó Deus, quantas pessoas no nosso meio estão mortas ou à beira da morte espiritual. Quantas pessoas no nosso meio, Senhor, estão paralíticos, paralisados espiritualmente. Quantas pessoas no nosso meio, Senhor, estão cegos, não conseguem enxergar o palmo diante dos seus próprios olhos. Ó Senhor Jesus, Rei das misericórdias, faz o Teu milagre, Senhor. Nos dá a saúde espiritual, Senhor, para que possamos viver a vida espiritual de acordo com o Evangelho bendito que recebemos das Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Em nome de Jesus, amém
e graças a Deus. Amém, irmãos? Aqui tem uma cadeira que eu estava sentado para quem precisar. Vou botar aqui. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22. Hoje nós não vamos meditar no texto cronológico de Marcos. Nós temos seguido Marcos de maneira cronológica e, se o Senhor permitir, faremos isso amanhã no nosso estudo em Cosme de Farias, mas hoje aprove ao Senhor que nós tratássemos de outro assunto, de maior diligência para a nossa alma. Muitos nesse dia lembram da ressurreição de Cristo. É comum a gente ver nas mídias sociais as pessoas compartilhando fotos e versículos, enaltecendo o fato de que Jesus ressuscitou. Irmãos, isso é maravilhoso. Jesus ressuscitou. Mas a ressurreição de Cristo, ela só pode ser comemorada por aqueles que efetivamente são de Cristo. Não há o que se comemorar da ressurreição de Cristo daqueles que não vivem para Cristo. E hoje eu gostaria de falar com vocês, o título da mensagem é bem direto, é uma referência ao assunto que vamos tratar nessa manhã: as consequências inevitáveis da ressurreição de Jesus. O Senhor Jesus, ele havia dito que isso aconteceria várias vezes. E sempre estava ligado. Todas as vezes que Jesus falava do seu martírio, do seu sofrimento, da sua morte vicária e substitutiva por nós, ele falava juntamente da sua ressurreição. Então, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos das autoridades judaicas, vai ser entregue também na mão das autoridades do povo gentil. Ele vai sofrer muitas coisas, ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas é importante também a gente perceber que, assim como a morte e a ressurreição de Cristo estão ligados, existe uma ligação que muitas vezes a gente não percebe, que é a ligação entre a ressurreição de Cristo e a sua volta. Então, se de fato Cristo ressuscitou, tudo aquilo que ele falou acerca da sua volta é verdadeiro. E é isso que, como igreja, temos que pensar. É um fato extremamente notório para aqueles que já leram o livro de Atos, como nós temos uma facilidade de olhar para onde nós não deveríamos estar olhando. Quando Jesus sobe aos céus, 40 dias após permanecer com seus discípulos depois de ressurreto, os discípulos eles ficam olhando para o céu maravilhados. Jesus já tinha sumido nas nuvens, mas eles continuavam olhando para o céu. E então é necessário que Deus envie 2 anjos para dizer: vem cá, vocês estão olhando para o céu por quê? Vocês não têm mais o que fazer, não? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Mas ele não deu uma missão para vocês, não? E vocês estão aqui fazendo o quê? Então olha que coisa interessante, irmãos. Como pode acontecer a mesma coisa com a gente? A gente fica olhando para determinada direção, até do ponto de vista bíblico, nos prendendo em determinadas passagens das Escrituras, debatendo determinados assuntos secundários, quando na verdade há um imperativo na igreja de Cristo e naqueles que são igreja. Você não vai à igreja, você é ou não é igreja. Igreja é uma coisa que a gente é ou não é, mas não é um lugar que a gente vai. A igreja não é parede, telhado. A igreja
é a reunião dos crentes regenerados em todos os 4 cantos da terra. Isso é igreja, do ponto de vista bíblico. Até a palavra igreja vem da reunião de 2 palavras, ek e eclésia, que significa chamados para fora. A ideia de igreja é justamente uma ideia de mudança de lugar. Você estava em um determinado lugar e então você foi tirado daquele lugar e posto em outro. O apóstolo Paulo fala em Atos 26 como ele foi enviado por Cristo para, por meio da pregação do Evangelho, transportar as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. Então a igreja são aqueles que já aqui na terra vivem no reino da luz. Mas a grande questão, irmãos, é que nós estamos lutando contra um inimigo que, como característica principal, tem a arte do engano, da dissimulação. Perceba, Satanás, para enganar Eva, ele se disfarçou de uma serpente para ganhar a confiança de Eva. Satanás, ele pode se disfarçar, a Bíblia adverte, até de anjo de luz. Então nós precisamos tomar bastante cuidado a respeito daquilo que o Senhor Jesus nos avisou, e esse é o tema da nossa o tema da nossa mensagem de hoje, e o texto que a gente vai meditar está no finalzinho da Bíblia. E por que esse texto? Porque justamente se nós acreditamos na ressurreição de Cristo, nós devemos estar vivendo de acordo com essa passagem final da Bíblia. Porque essa passagem final do livro do Apocalipse é justamente uma admoestação prática para aqueles que efetivamente creem na ressurreição de Cristo e estão preparados e preparando-se para a sua volta. Dito essas coisas, irmãos, eu creio que todos vocês já abriram em Apocalipse 22, amém? Amém. Disse ainda, todos estão me ouvindo? É que eu estou sem retorno. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro. Quem é que está ouvindo? O irmão José tem nos ensinado aqui às terças-feiras. Quem é que está ouvindo essas profecias? O apóstolo João, o último apóstolo vivo. Um senhor de idade de quase 100 anos, que teve como promoção ir morar em uma prisão chamada Patmos. E lá o Senhor então revelou a ele as coisas que aconteceriam no futuro. E ele diz algo que muitas vezes para nós parece sem sentido, porque essas palavras foram escritas há 1900 anos atrás. Não celes as palavras da profecia desse livro. A ideia é, não feche. Quando você escrevia uma carta, você fechava a carta e você colocava um selo. É como quando você coloca uma carta no correio. Hoje em dia dificilmente você coloca uma carta no correio, a gente está mais na era de WhatsApp, e-mail. Mas quando você colocar uma carta no correio, você cola ela para que ela não seja violada. Existe um crime quando você viola a correspondência alheia. Então, desde aquela época, a comunicação ela era selada, porque era algo que era escrito de um emissor para um destinatário. Mas ele diz aqui, não é para você fechar. A ideia é para você falar, é para ficar aberta, é para todo mundo ver, é para o máximo de pessoas verem. Como disse o Senhor Jesus em Mateus 28, pregue o Evangelho ao mundo inteiro, a todas as criaturas. Porque o tempo está próximo. Perceba, o tempo já estava próximo há 1900 anos atrás.
Imagine agora. Será que está próximo? Já estava próximo há 1900 anos atrás. O relógio já estava na contagem regressiva há 1900 anos atrás. Imagine agora. Os sinais que o Senhor Jesus disse que aconteceriam, todos eles já aconteceram. Basta você ler Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 e perceber como todas aquelas profecias que o Senhor Jesus fez acerca das coisas que aconteceriam antes do seu retorno, já aconteceram e estão, como ele disse, acontecendo cada vez mais como dores de parto. E a referência é a contração que a mulher sente antes de nascer. Quanto mais o parto se aproxima, o intervalo entre as contrações ela diminui. É como os dias que a gente tem vivido. Então ele diz, agora no versículo 11, diante dessa realidade que está próximo, o nosso encontro com o Senhor Jesus, ele diz, continue o injusto fazendo a injustiça. Então, o injusto, ele vai continuar fazendo o quê? A injustiça. Perceba, eu e você não temos a capacidade de justificar o ímpio. Não adianta moralizar uma pessoa. Ô meu irmão, pare de usar droga. Sim, ele vai parar de usar droga, mas ele vai continuar avarento. Ele vai continuar imoral, mentiroso. E aí? Mas ele parou de usar droga. Agora ele pode usar um terno e dar o testemunho em várias igrejas, porque ele parou de usar droga. Mas ele continua avarento, mentiroso, idólatra. Então a gente vê, o injusto, ele vai continuar fazendo injustiça, independentemente de que injustiça seja. Nós temos uma realidade muito pobre acerca do que é pecado. A nossa ideia de pecado, ela está mais ligada à moralidade do que à santidade. Então, se uma pessoa ela se veste de maneira adequada, ela fala de forma adequada, ela cumpre de maneira adequada as exigências da nossa sociedade, paga as coisas em dia, trata as pessoas com educação, é uma pessoa religiosa e ao mesmo tempo tolerante com a religião dos outros, então o mundo diz, pronto, essa pessoa é perfeita. Essa pessoa é a pessoa que agrada a Deus. O injusto ele vai continuar fazendo injustiça, irmãos. E se você prestar atenção na Bíblia, uma das maiores injustiças que alguém pode cometer é ensinar outros na prática da injustiça. Por isso que a Bíblia... Aqui na frente tem cadeira ainda, viu? Para quem quiser cadeira, tem cadeira aqui. E o pastor não morde. Fique tranquilo. Apesar da aparência, ficar sentado aqui perto de mim, né? Não vai ter perigo de eu morder vocês. Eu estou vacinado de raiva. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo. O que é o imundo, irmãos? O imundo é aquele que está satisfeito com a sua sujeira. Ele não quer tomar banho, ele não quer se limpar. O imundo é aquele que não quer se arrepender. Ele não quer isso. Ele quer viver em pecado. É isso que ele quer. Por exemplo, irmãos, as pessoas que estão hoje em dia na realidade da pandemia, você acha que elas querem parar de pecar? Não, elas querem que a pandemia passe para poder elas pecarem mais abertamente. Porque em virtude do cenário da pandemia, o pecado, ou seja, a maneira das pessoas pecarem está mais restrita. As pessoas estão presas nas suas casas, algumas delas estão sem poder fazer aqueles eventos promíscuos e imorais tão comum da nossa sociedade, e aí elas ficam se sentindo mal, mas quando vier todo mundo se vacinar aí, o que as pessoas querem fazer? Imoralidades, maldade, devassidão, avareza.
Então ele diz, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo. Perceba, irmãos, que primeiro ele fala do erro, para depois falar do acerto. Primeiro ele fala das trevas, para depois falar da luz. Por que isso, irmãos? Porque as trevas são maioria. São a grande maioria. Perceba que nessa passagem, se você prestar atenção ao livro do Apocalipse, se você já estudou esse livro, não é se você leu, é se você estudou esse livro, você vai perceber que aqui nessa parte final, nós estamos alterando a ordem natural do livro. A ordem natural do livro é sempre assim. Antes do Senhor fazer alguma coisa para punir o ímpio, ele sempre avisa o que vai fazer os justos. Tanto que ele começa o livro do Apocalipse com a mensagem às igrejas. E depois ele vai mostrando a visão do trono. Antes de descer a ira, ele vai selando o seu povo. Mas aqui a ordem muda. Perceba, primeiro ele fala do sujo. Sujo vai continuar sujo. Não crie falsas expectativas em relação ao mundo que a gente vive. Não crie falsas expectativas em relação ao movimento evangélico da nossa geração. Continue o imundo sendo imundo. Perceba, irmãos, o fato de alguém botar uma roupa limpa faz com que a pessoa se torne limpa? Se ela não tomou banho? Não. O fato de você trocar a carapuça, se você não foi lavado pelo sangue de Jesus, não vai mudar a sua realidade espiritual. Você pode ter aparência de piedade, mas se você não foi regenerado, você nunca vai saber o que é piedade, muito menos praticá-la. Então aqui ele diz, agora nessa parte final do capítulo 11, porém o justo continue na prática da justiça. Por que esse aviso? Porque o justo, irmãos, tem uma hora que ele quase se cansa de ser justo. É verdade. E você vai ver várias passagens na Bíblia que falam disso. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque tem uma hora que a gente diz que nada, eu estou enxugando gelo. Um monte de gente está pregando mentira e está se dando bem, e o povo está aplaudindo e está sendo, sabe? E está tendo êxito. E a gente fica pregando a verdade, e até as pessoas que dizem que creem na verdade estão dando chacoalhada na gente. É como disse Jesus, até o meu melhor amigo me traiu. Irmãos, eu não sei nem qual é o número, né? Mas assim, a grande maioria das pessoas que começaram a igreja comigo saíram da igreja. Da igreja que começou há 10 anos atrás, lá na boca do rio, irmão, só tem eu. O irmão João, a gente está orando para ele ficar firme. Mas ore pelo irmão João. Porque hoje em dia a responsabilidade espiritual é minha. Em 10 anos, uma pessoa que se dizia pastor e que se dizia que ia me ajudar na igreja foi um dos que apunhalou pelas costas alguns anos atrás. E muitos foram com ele e ainda estão em laços de amizade com ele. Então a pessoa tem que ouvir, o justo continue na prática da justiça. Você tem que continuar na prática da justiça. Não importa. Não importa se as pessoas se esfriarem, não importa. Você não pode se esfriar. Se tiver que vir você aqui sozinho, venha. Você que não pode deixar de buscar a face do Senhor Jesus enquanto pode ser achado. Ah, mas meu marido não deixa, problema é seu marido. Ah, mas minha esposa não deixa, problema da sua esposa. Ah, mas meu filho, mas meu pai, mas minha mãe, não interessa. Quando o assunto é você e Cristo, esse assunto é sem prioridade. Tudo está em segundo lugar. Quando é você e Cristo, tudo mais está em segundo lugar. E são
centenas de passagens da Bíblia que falam sobre isso. Eu vou dizer uma delas só. Marta, Marta, se preocupas com muitas coisas, porém somente uma é necessária. Só uma. O seu relacionamento com Cristo, como é que está? Está bem? O justo continue na prática da justiça, porque ele pensa em parar. Em Mateus 24 é dito, com todas as letras pelo Senhor Jesus, por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. Esse final de semana eu assisti um filme que falava a respeito da apostasia dos padres jesuítas católicos que foram enviados para o Japão no século 17 e 18. Foram enviados para evangelizar, e depois das torturas que sofreram eles e as pessoas que eles evangelizaram, eles apostataram e adotaram os rituais da religiosidade japonesa. É um filme chamado Silêncio, muito famoso esse filme até, com atores famosos, que trata a história real, documentada, de padres portugueses que foram evangelizar no Japão e que apostataram. Nada, se seguir a Cristo for só sofrimento e morte, então eu não quero seguir mais esse Cristo. Mas desde quando? Oh, e você não ouviu que aqui a gente é como ovelha para o matadouro? Essa parte você não ouviu? Como é isso? Que aqui vai ser difícil. Por isso que eu aviso, o justo continue na prática da justiça, não importa, mas está todo mundo sendo injusto comigo, estou me passando para trás o tempo todo, eu não aguento mais ser o bobo da corte. Vem cá, irmão, você acha que fazer o certo é ser bobo? Bobo é quem está fazendo o errado e está achando que Deus não está vendo. Isso é ser bobo. Ser tolo é tomar uma atitude que vai te levar para o inferno. É como, por exemplo, irmãos, uma criança que você pega uma nota de R$100 e dá a ela, e depois você pega duas notas de R$2 e diz, vamos trocar? Ela diz, claro, agora eu tenho duas. É como as pessoas estão fazendo agora. Eles estão querendo ganhar o mundo sem entender. Estão perdendo a alma. O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas o que ele dará em troca da sua alma? Você sabe o que esse texto significa? Significa que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ainda que você ganhe o mundo inteiro, você não tem condição de comprar uma alma. É o justo, ele precisa se basear nisso, porque isso é tão sério, irmãos. Olha, um homem correto, um homem justo, a ideia de justo aqui não é autojustiça, a ideia de justo aqui é justiça do alto, é aquele que foi justificado, mas que vive na prática da justiça, porque se somos filhos da luz, devemos viver na luz. O justo continue na prática da justiça. Existia um homem na sua geração, e a gente conhece bem ele, Asaf. Ele escreveu um salmo, Salmo número 73, narrando a sua própria experiência, quando por conta da prosperidade do ímpio, ele quase abriu mão da justiça. Diz que nada, Deus é bom com os ímpios. Será que Deus é bom com os ímpios? O justo continue na prática da justiça. E todo aquele que é justo, irmãos, ele também é santo. Assim como a injustiça e a imundícia são duas faces de uma mesma moeda, ou seja, são sinônimos de um mesmo tipo de comportamento, aqui também a justiça e a santidade são sinônimos. Todo santo é justo, todo justificado é santo. Então ele diz, o santo continue a santificar-se. A santidade é algo progressivo e é algo que vem muito em virtude do que nós estamos fazendo aqui hoje, que é o ouvir a palavra de Deus, para então praticá-la.
Quando o Senhor Jesus ora pela nossa santificação, e Ele faz isso, para você ver como isso é sério, Jesus orou pela sua santificação e pela minha. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a melhor forma de santidade é você ouvir a palavra de Deus e praticá-la. É isso que nos faz cada vez mais santos. À medida que, ao ouvir a palavra de Deus, a praticamos. Ouvimos e praticamos. Isso é santidade. Dito essas coisas, irmãos, eu não vou me demorar muito. Eu separei 4 pontos que eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã, sobre essas consequências inevitáveis da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou e Ele vai voltar. E a gente vai ceiar daqui a alguns minutos, se Deus permitir, lembrando disso, celebrando isso e esperando isso. Mas, nesse interregno, irmãos, nesse intervalo de tempo entre a ressurreição do Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, e a sua volta, que está cada vez mais próxima, estamos nós aqui hoje. Nós estamos nesse dia, que está justamente entre a ressurreição de Jesus e a sua volta consumadora. É o dia de hoje. O dia de ontem eu não sei, passou. O dia de amanhã eu não sei se vai existir. Então nós estamos no dia de hoje, um dia que está entre esses 2 dias, a ressurreição e a volta do Senhor Jesus. E qual é a realidade que nós temos que combater? E é isso que eu quero falar com você. A consequência inevitável da ressurreição e da volta de Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem comigo em Lucas 17. Só quero avisar os irmãos que Lucas está no Novo Testamento, viu? Lucas 17. Para facilitar, né? Quando não estiver aqui na Bíblia, já sabe, né? Lucas 17. A partir do versículo 26 de Lucas 17, o Senhor Jesus, Ele começa a fazer uma comparação entre a nossa geração e as gerações do passado. E Ele vai mostrar que existe muita coisa que aconteceu no passado, que está acontecendo no presente e que vai acontecer ainda mais à medida que a sua volta se aproxime. Então, o nosso tempo é muito parecido com o tempo de Noé. Você se lembra do tempo de Noé? Eu acho interessante, irmãos, porque a história de Noé é uma das histórias mais assustadoras da Bíblia. E um monte de gente ensina para as criancinhas, na salinha das crianças, vão pintar a Arca de Noé. Aí eu sempre vejo assim, que quando o pessoal pinta a Arca de Noé, eu não vejo que ninguém coloca os mortos desesperados arranhando a arca embaixo. Por quê? Não, pastor, aí assusta as criancinhas. Mas é verdade. Aí a gente conta uma falsa história para as crianças, pinta a Arca de Noé, bota os bichinhos com as caras de fora, girafa, né? Bicho grande. Aí bota Noé com aquela barba assim enorme, cabelão grandão, os filhos de Noé, a esposa. E o mundo inteiro que morreu, fica onde? Não fala sobre isso não, que assusta. Aí vai enganar? Se não for para falar a verdade, irmão, é melhor não falar. Por isso que eu digo, não pastor, a gente está trabalhando Noé na salinha das crianças. Eu digo, rapaz, e as crianças estão dormindo? Porque se eu for pregar Noé para as crianças, meu filho, eu acho que elas ficam uma semana sem dormir. Você já viu o grito de uma pessoa morrendo afogada? Quem já viu? O desespero. Você já viu o desespero de uma pessoa morrendo afogada? Agora o desespero do mundo inteiro morrendo afogado. Você já imaginou essa cena? É a Arca de Noé. Você mostra isso quando você ensina? Não, pastor, essa parte a gente não ensina, não.
Pode não, as crianças ficam assustadas, traumatizar. Capaz de chamar o conselho tutelar, dizer que eu estou citando as crianças traumatizando. Eu não quero responder processo não, pastor. Assim como foi, Lucas 17, 26, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé. Como eram os dias de Noé, irmão? Como era? A Bíblia fala. O mundo se entregou a uma devassidão tão grande que Deus não suportou. Você já imaginou um ser longânimo como Deus atingir o limite da sua paciência? Imagine. Deus é um ser tão longânimo, irmãos. Mas tem um momento que a paciência dele atinge o seu limite. É por isso que a gente vê lá no Apocalipse, como o irmão José tem nos ensinado, o cálice. O que é o cálice? O cálice ali é um copo que a gente enche de água. Se a gente botar mais água do que o copo suporta, o que acontece? Derrama. A ideia daquele cálice, o que está enchendo o cálice da ira de Deus? O pecado. Chega um momento em que o pecado que o mundo está cometendo atinge o limite que Deus não suporta mais, então Deus derrama sua ira. É isso que Apocalipse quer dizer. E aqui a gente vai ver que nos dias de Noé foi assim. Como foi que como foi que Deus se aproximou de Noé? Noé, eu não suporto mais. Eu não suporto mais o que o povo está fazendo. Já deu. Vou acabar com o mundo. Assim foi nos dias de Noé. Como é que você acha que vai ser nos nossos dias, irmãos? Você olha para um lado, falsa religião, falsa espiritualidade, guerra, rumores de guerra, avareza dominante, sabe? Todo mundo só fala em dinheiro, só pensa em dinheiro, imoralidade de todo nível que você imaginar. Você acha que Deus está olhando isso como, irmão? Como é que Deus está olhando isso? Assim como foi nos dias de Noé. É assim que Deus está olhando isso. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Ou nos dias da volta de Jesus, vai ser assim também. Como é que foi nos dias de Noé? Houve um intervalo de 100 anos. Enquanto Noé preparava a arca, houve um intervalo de misericórdia, Deus dando oportunidade às pessoas se arrependerem por meio da pregação de Noé. Mas a pregação de Noé para o mundo parecia o quê? Mas não é o que Paulo fala em 1 de Coríntios? Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Você acha que Noé era visto como? Na sua geração? Como louco. Você prestar atenção nos primeiros capítulos da Bíblia, irmãos, até a época de Noé não tinha chovido. A irrigação, ela vinha de baixo. Uma espécie de vapor. Se você prestar atenção nos primeiros capítulos da Bíblia. Então quando Noé fala que vai chover, o pessoal diz, esse homem está maluco. Quando Noé constrói um barco daquele tamanho, numa região que não tinha nem mar, não estava nem próxima do mar, agora que ele ficou doido mesmo. Então a gente fala de juízo hoje em dia, irmãos, as pessoas nos odeiam. Você vai ver que a maioria das igrejas não fala de juízo divino. Não, Deus ama, Deus é amor. Deus vai te salvar da doença, Deus vai te salvar das dívidas, Deus vai te salvar de ter uma vida emocional, sabe, conturbada. Então assim, Deus vai te dar uma vida maravilhosa, vai ser o céu aqui na terra, aleluia. É a pregação de hoje. A gente devia estar falando muito mais do juízo. Porque as pessoas estão morrendo hoje, elas estão indo para o inferno. Lucas 16, o capítulo anterior, esse daqui, diz isso literalmente. O homem morreu e foi para o inferno. E aí? Dessas mais de 300 mil pessoas que morreram de Covid, você acha que quantas foram para o inferno? A maioria. Esmagadora. Inferno, inferno, inferno. Mas na perseguição, no martírio dos cristãos na época de Nero, milhares de pessoas morreram. Foram para onde? Céu. No filme Paulo, Apóstolo de Cristo, Lucas fala, naquele filme,
para as pessoas que estão presas com ele, que iam ser jogadas na arena para ser comido pelas feras. E diz, ó, vai doer um pouquinho. Vai doer por um pouco. Quando ele fala um pouquinho, não é que a dor vai ser pequena, por pouco tempo. Quando a gente morrer, a gente vai estar no céu e não vai ter mais dor. Mais sofrimento. Mas vai doer. E morreram tantos cristãos naquela época. E um determinado historiador cristão disse: o sangue dos mártires era a sementeira da igreja. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda, será também nos dias do Filho do Homem. E aqui, olha o que ele vai colocar, e é isso que é interessante, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Tem problema em fazer isso? Depende. Como assim, pastor, depende? Hoje eu já comi e bebi. Quer dizer que eu pequei? Depende. Não, pastor, mas eu comi pouquinho. Irmãos, comer muito também é pecado, é glutonaria. Mas aqui ele não está falando de quantidade. Aqui ele está falando de prioridade. Quando essas coisas se tornam prioridade na nossa vida, então elas começam a ser pecado. Por isso que a primeira característica, a primeira consequência natural que antecederá a volta do Senhor é uma vã confiança, uma vã esperança. O povo achando que pode ser cristão de qualquer jeito. Ah, não, o importante é que Cristo está aqui no meu coração. O importante é que eu leio a Bíblia de vez em quando, faça alguma oração. Eu vivo uma vida ímpia, eu não tenho nada a ver com os cristãos ali de Atos. Muito pelo contrário, eu acho que eles são radicais e loucos. Mas assim, eu também sou cristão e eu também acho que eu vou para o céu. Como assim? Porque o caminho é um só. Se eles trilharam o caminho apertado, logo após entrarem pela porta estreita, e você não tem feito isso, não ache que você vai para o mesmo lugar que eles. Consequência natural. A gente vive numa época onde a vã esperança tem imperado. Se for conversar com as pessoas, o irmão Paulo, que faz tantos velórios, que ele trabalha no cemitério, a maioria das pessoas que morrem em pecado, está todo mundo, pelo menos agora ele está num bom lugar. Ele está aonde? Está num bom lugar. Ele viveu como? Ali é a esposa, ali é a amante. Como é a história? E elas se davam até bem. Mas ele está num bom lugar agora, uma pessoa boa. É o que, rapaz? Esse é o mundo que a gente vive. Faleceu ontem um cantor extremamente imoral, problemático, completamente contrário aos valores cristãos. Ele faleceu ontem. Está no bom lugar. Está onde? Tem uma outra pessoa, um homossexual, que é casado com outro homem, que está doente, que é famoso, esqueci o nome dele, Paulo alguma coisa, né? E aí o pessoal está pedindo orações, axé e pensamentos positivos. Onde é que essas coisas se combinam? O que pensamento positivo tem a ver com oração? O que oração tem a ver com axé? Se a gente tiver que orar por esse senhor, é orar pela conversão dele. Quando ele sair de lá, ele dizer para o marido dele, diz, olha, eu nunca poderia me relacionar com homem. Isso é abominação aos olhos de Deus. É isso que a gente tem que orar. Orar para que a saúde dele seja devolvida a ele, para ele continuar pecando e ensinando os outros a pecar. Porque uma pessoa dessa é influenciadora. Então a gente, como cristão, irmãos, precisa se levantar com a mesma coragem de Noé, disposto a ser taxado como louco e a ser combatido como inimigo da sociedade, porque Noé era visto como inimigo. Ô Noé, você está desejando
for prestar atenção nos capítulos anteriores a Noé, você prestar atenção nos descendentes de Caim, você vai ver que eles começaram a criar gado, eles começaram a forjar armas, eles criaram instrumentos musicais, ou seja, o mundo estava numa crescente expansão tecnológica e financeira. É porque tem muita gente que lê a Bíblia, irmãos, e não presta atenção no que está lendo. Eu não vou ficar prestando muita atenção ao tempo não, até porque eu toco de recolher é 6 horas da tarde, né? Então pronto. Glória a Deus. Mas pode vir aqui comigo só para a gente entender o que está acontecendo aqui, porque eu não quero que vocês sejam ignorantes, irmãos. Abra comigo em Gênesis, logo no comecinho da Bíblia. Gênesis fica no Antigo Testamento. No começo da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia. Olha o que diz aqui a respeito dos descendentes de Caim. Versículo de número 17 de Gênesis 4. Coabitou Caim com sua mulher, e ele concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou de Enoque, o nome do seu filho. De Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Olha o que Lameque já faz. Bigamia. Podia? Não. Como foi que Deus fez no original? Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão uma só carne. Tem esse negócio de um homem e 2 mulheres, não. E nem o oposto. Uma mulher e 2 homens. Não tem isso, não. Casamento é um homem se une com outra mulher e ponto. São uma só carne. Mas Lameque disse: eu vou viver a vida do meu jeito. Deus que fique para lá. Isso é apostasia. É por isso que você vê tantos apóstatas dentro da igreja. Eles ouvem as pregações bíblicas. Ah, mas está ouvindo pregação bíblica. Irmãos, teve alguém que ouviu mais pregação bíblica do que Judas Iscariotes? Então o pessoal pode ouvir pregação bíblica e ser um apóstata. E o que vai dizer a respeito disso é a maneira como você reage diante das pregações. Se ao ouvir, se ao ser exortado, alertado, você não muda, ou você continua de maneira obstinada no pecado. Ele tomou 2 mulheres, Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai de todos os que habitam em tendas e possuem gados. Olha, o homem começou a criar gado. Reginho, quanto é que está o quilo da carne, meu filho? Diga aí. De 40 para cima, né? Meu filho, carne tá cara isso, R$ 40, R$ 50 quilo de uma carne aí. É ou não é? É nessa pegada? Se eu estiver exagerando aqui, você me corrige. É isso mesmo? Só quem tem condição é Dom Paulo. E aqui eles começaram a criar gados. Imagina, às vezes a gente tem uma ideia de que o povo da época de Noé era o povo daquele da pedra lascada, né? Como diz, né? Aquele Neandertal. Não, meu filho, é uma pessoa inteligente. Por que uma pessoa quer criar gado? Por quê? Ó, dinheiro. Por que uma pessoa quer construir tendas? Construir tenda é igual construir casa. Crescer, expandir, ficar rico. Imagine, logo no começo. Uma vida independente. Não é isso que a gente quer? Pastor, eu não quero ser rico, eu quero ter uma independência financeira. Não entendi. Não, pastor, eu só quero ter o suficiente para viver. E não depender de ninguém? É isso mesmo, pastor. Então você aposta. Não, pastor, eu não. A gente sempre tem que depender de alguém, irmão. De Deus. Pastor, de Deus eu quero depender, mas não quero depender de fulano, de Beltrano. Irmãos, a maneira como Deus vai fazer com que o sustento chegue à nossa mão, é Deus que sabe. Algumas pessoas vão trabalhar e vão receber o dinheiro. Outras pessoas vão receber o sustento de outra forma. É Deus quem sustenta os seus filhos. O nome do seu irmão era Jubal, não se perca, viu?
Jubal e Jabal são pessoas diferentes. Jubal, esse Jubal parece que é mais atribulado. Esse Jubal abriu uma empresa de entretenimento, de shows. Onde é que está isso, pastor, na Bíblia? Ele foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Irmão, uma pessoa toca música para fazer o quê? O baile funk é feito com o quê? Com o quê? Com música. A maioria dos encontros aonde se pratica imoralidade e devassidão são regados com o quê? Música. Você já viu alguma festa onde as pessoas estão bebendo, praticando todo tipo de ato imoral, sem música? Tire música para você ver. As pessoas ficam, né? Cachaça. Bota aquele funk aí. Aquele gospel. Aquele funk gospel. Então ele percebeu que o pessoal queria o quê? Que moleque, o pessoal queria se divertir. Não, ele vai ficar aqui na vida sem divertimento, eu vou inventar um negócio aqui para divertir o povo aqui, ó, harpa e flauta. E tome devassidão e imoralidade. Esse é o tempo de Noé. É isso que você tem que entender. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, que se tornou artífice de todo instrumento cortante. Esse daqui, meu filho, já ficou mais perverso. Ele disse, o negócio é fazer arma. Quem manda no mundo é quem tem arma. Se você estiver armado, meu filho, você manda o outro fazer o que você quiser. E se ele não fizer, você mata ele. Não é assim? O mundo que a gente vive, do ponto de vista da geopolítica, os países que a gente chama de poderosos, quem são? São as potências nucleares. São aqueles que têm a arma nuclear. Eles se auto-autorizaram. Eu acho isso... Olha, é impressionante quando você pensa um pouquinho, né? Esses países, eles se auto-autorizaram, né? Auto-autorizaram a construir arma nuclear. E só eles podem, viu? Ninguém mais. Se alguém tentar fazer arma nuclear, eles vão lá e brigam com o país e matam o país e faz acontecer. E por que eles podem ter arma nuclear? Não, porque assim, a gente está usando com consciência. Quem disse? Mas então aqui perceba como a maldade é igualzinho aos tempos de hoje, irmão. Algum traficante consegue se impor em algum bairro se não tiver arma? Você já viu algum traficante vendendo droga sem alguém armado por trás para dar proteção, que eles chamam de soldado, né? No tráfico tem os cargos, né? Tem negócio de avião, que é aquele que entrega, né? E tem também um soldado, que é aquele que fica armado, que fica vendo se acontecer alguma coisa, né? E atira. Você já viu algum policial que anda desarmado? Por quê? Porque a arma impõe respeito. Ah, se não me respeitar por bem, meu filho, aqui ó, o 38. Tem um pastor que disse que se morasse nos Estados Unidos andava com, não é 38 não, com a 4,5, a 45, nem sei o que é isso. Imagina um senhor de idade, meu, de 60 e poucos anos, falando uma asneira dessa. E ele é pós-doutorado em teologia. Aí vem uma pessoa e me diz, pastor, essas pessoas são estudadas. Meu filho, eu tenho até medo da escola que ele estudou, quero passar longe. Para dizer uma bobagem dessa. Que se ele pudesse, ele andava armado com um revólver na cintura, então ele é descendente de Tubal-Caim. Tubal-Caim que fez a arma. Ele pegou metal e disse, rapaz, dá para transformar metal em arma. E para que eu quero arma? Para matar. Então ele fez instrumentos cortantes de bronze, de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu. E o tempo que antecede Noé é um tempo de quê? Sem misericórdia. Sem misericórdia. Esse negócio de perdoa não. Outro dia uma pessoa, há alguns anos atrás, uma pessoa passou lá na igreja e eu acho que alguém estacionou o carro, atrapalhando a saída dela. E era uma pessoa que até era homossexual, isso não vem ao caso.
E ela estava lá com a sua companheira e disse, e aí eu disse, ó meu irmão, ó, minha irmã, desculpe aí qualquer coisa, quem perdoa é Deus. Então a gente vive num tempo assim, zero misericórdia. Se você fizer um comigo, eu faço 5 com você. Olha, não mexe comigo não, viu? Eu sou pastor, mas não sou besta não, viu? Eu sou descendente de Sansão. Não venha não, meu filho. Eu vou botar você pra fora nessa janela aí, ó. Não sou. Então aqui são os descendentes de quem? Lameque, zero misericórdia. Olha o tempo de Noé aqui. Um rapaz, eu matei um rapaz porque ele pisou no meu dedo. E olhe que nem estava, como diz o irmão José, o que é que o seu pé tinha, irmão José? Uma encravada. Nem diz aqui que estava encravada. Se a unha de Enoque, se a unha de Lameque tivesse encravada, a gente até ficava, mas não estava encravada. Não, meu filho, ele matou o camarada, só que ele pisou no pé dele. Não é o mundo que a gente vive, onde os poderosos, eles fazem o que querem com aqueles que são mais fracos. Não é o mundo que a gente vive. Ninguém pode fazer festa, não é isso mesmo? É ou não é? Mas o ex-prefeito da nossa cidade se casou em plena pandemia, numa festa na sua mansão de luxo, lá no corredor da Vitória. Mas ninguém pode fazer festa. Pandemia. Gente, vocês têm que ficar em casa, mas na época de eleição, vá votar. Oh, mas não tem que ficar em casa. Não, mas vá votar, seja consciente. Mas minha cara, eu vou tocar naquele negócio que todo mundo toca? Eu vou ficar numa fila para votar, aglomerado? Tem que fazer o seu papel de cidadão. Essa sociedade que a gente vive, né? Sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. A ideia aqui é, Deus está querendo dar uma de durão? Eu sou mais durão que Deus. É isso que o homem quer dar, é o recado que o homem quer dar. Agora eu quero voltar para Lucas 17, já vou concluir. A gente vive numa sociedade que o homem quer dizer que é mais forte que Deus. Aí outro dia teve um filme, aí algum tempo atrás, um filme até chamado 2012, foi lançado próximo a esse ano de 2012, que tinha uma profecia inca. Imagine, os incas fizeram uma profecia que o mundo ia acabar em 2012. E teve crente que acreditou. E aí teve esse filme, e nesse filme havia uma mudança climática e a terra, ela ficava cheia de água, como na época de Noé. Não, na época de Noé foi diferente. Na época de Noé não teve negócio de mudança climática não, foi Deus mesmo que enviou juízo. Mas aí o homem desenvolveu arcas enormes para salvar o pessoal que tinha dinheiro, que é importante. Outro dia lançou um filme recente sobre uma catástrofe também de um asteroide que se chocaria com a Terra. E aí o homem se escondeu em bunkers, em cavernas, né, cheias de metal e tal, para se salvar daquela hecatombe. Qual é a mensagem, irmãos, que os cineastas que são financiados por esses empresários bilionários querem passar? Se Deus tentar destruir o mundo, a gente ainda consegue se virar. Não é assim? Deus inventou o coronavírus. Os pastores não estão dizendo aí que o coronavírus é o juízo de Deus? Não, o coronavírus não é o juízo de Deus, não. Nem está perto do juízo de Deus. O coronavírus é a misericórdia de Deus chamando o povo ao arrependimento. Se Deus inventou o coronavírus, a gente vai inventar a vacina do coronavírus, que cura do coronavírus. Você vai inventar quem te deu inteligência, o seu homem estúpido? Quem te deu a capacidade de raciocinar? A capacidade de fazer ligações de ideias na sua mente? Seu homem estúpido. Quem te deu essa capacidade? Que te diferencia de um cachorro, de um rato, de um animal? Deus. E você acha que você inventou a vacina? Isso é a providência de Deus, irmão. Aquele que envia a ferida, que faz a ferida, é o único que tem a capacidade de curar.
Mas parece que o homem esqueceu disso. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. E esse é só o primeiro tópico. O mundo debaixo da vã esperança. E o mais assustador não é o mundo, é a igreja. O movimento evangélico debaixo de uma falsa esperança. Criando expectativas em homens e naquilo que o homem pode fazer, quando a nossa esperança deveria estar unicamente no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo lugar, a gente vê aqui, versículo 27 de Lucas: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. A gente leu lá também, Gênesis 4. O que a gente percebe? Materialismo. A gente vive numa sociedade cada vez mais materialista. Independentemente da filosofia política que rege a sociedade, se é o socialismo, se é o capitalismo, todos os dois são materialistas. A única diferença é que no socialismo ou comunismo, como queiram chamar, o Estado detém todos os bens e ele vai distribuindo do ponto de vista, igualmente para os demais. Nunca funcionou, viu? Só para você só para você entender. Tentaram fazer isso depois da Segunda Guerra Mundial, não deu certo, viu? Mas vamos imaginar o Estado distribuindo os bens igualitariamente para todos. Não faz isso, sabe por quê? Porque os poderosos que estão aqui em cima, eles sempre vão querer mais para si. Foi assim na antiga União Soviética. Foi assim em Cuba, no governo de Fidel Castro. Foi assim em tantos outros países que tentaram imitar o comunismo, o socialismo. Aí você diz, então o capitalismo é algo bom. Não, o capitalismo diz, acumule bens o máximo que você puder, seja materialista. Mas isso não é bom? Não, claro que não. Pastor, então quer dizer que as duas ideias estão erradas? É. E o que está certo? Piedade com contentamento. É isso que está certo. Glória a Deus. Você tem pouco? Se contente com o que você tem. Você quer mais? Ore a Deus e peça. Se Deus achar que você deve ter mais, Ele vai te dar. Senão Ele não vai te dar e você tem que estar contente do mesmo jeito. É isso que a Bíblia ensina. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Mas nenhuma das duas vertentes políticas do mundo moderno dizem isso. E aí ficam os cristãos indo para os dois lados, sendo que os dois lados estão errados. Então cuidado, irmãos, com esse materialismo. A gente percebe como as pessoas têm se tornado materialistas, dando mais importância. Por exemplo, quando uma pessoa chega aqui no Alto das Pombas, qual é a primeira coisa que a pessoa fala quando entra aqui, a pessoa que veio de lá da Boca do Rio? E é pequena a igreja aqui, né? Foi a primeira impressão que Estelinha teve. Não foi, Estelinha? Mas a Estelinha era pequena, agora a Estelinha está super madura na frente. Mas quando a Estelinha, uns 2 anos, não foi, Marzinha? Quando a gente começou, a Estelinha dizia assim, mamãe, o culto hoje é naquela igreja pequenininha, é? Porque a gente olha, é a igreja pequena. Mas se fosse grande, se fosse grande era bom. Aí aquela igreja que a gente tem que entrar e que para estacionar é horrível, e que para pegar ônibus solta lá no Campo Santo e já vê a ideia da morte e vem andando desesperado com medo de morrer. Essa igreja, imagine uma igreja onde o ponto de ônibus é de frente ao cemitério. Já vem se arrepender. Já é isso, meu filho. Então a gente vive numa sociedade materialista. Se você dissesse, por exemplo, teve pessoas que disseram para mim, pastor, eu vou ter dificuldade, porque assim, se eu dissesse para o meu marido, para o meu filho, para o meu, sei lá, para o meu cachorro, que a igreja era na Pituba, que a igreja era em Brotas, que a igreja era na Graça, na Federação, é mais tranquilo. Mas quando eu digo que eu vou para o Alto das Pombas, aí o pessoal fica com medo, acha que eu nem vou voltar vivo. Aí eu digo sempre, convide essa pessoa para vir também, que ela vai ver o que ela está fazendo na cabeça.
idiotice. Nós vivemos num mundo onde qualquer lugar é perigoso. Até para sentar em sua casa. É perigoso. Não existe local seguro no mundo que a gente vive. Então cuidado, irmãos, com esse materialismo. É o materialismo que faz a gente querer acumular dinheiro no intuito de que o acúmulo de dinheiro nos dá segurança. Não, se eu tiver dinheiro, aí eu vou poder ter um plano de saúde. E você acha que quem está morrendo não tem plano de saúde, não? Você acha que ele não tinha plano de saúde? Você acha que desses 300 mil pessoas que morreram de Covid no Brasil, quantos milhares você acha que morreram em hospitais públicos? Em hospitais particulares? Aqui a gente tem um caso bem pertinho. Um dos homens mais ricos da Bahia. Você talvez não soubesse, mas era. Tinha muitas fazendas no interior. Alcimar Coutinho, eu sempre erro o nome dele. Elcimar Coutinho, dono desse CEPAC aqui. Mas esse CEPAC era o mínimo que ele tinha. Ele desenvolveu a patente de uma série de remédios que eram comercializados no mundo inteiro, os remédios que ele criou. E ele tinha a patente desses remédios, ele era milionário. Ele ficou doente aqui do Covid, foi para o hospital lá, caríssimo, em São Paulo, morreu lá. O hospital que ele ficou, a diária, meu filho, é mais de 2 mil, 3 mil reais, a diária. A diária, fora os medicamentos, as outras coisas. O prefeito de Vitória da Conquista faleceu também, a mesma coisa, ficou doente, logo depois da eleição, ganhou a eleição. Veio para cá, daqui, eu não sei se veio para cá para Salvador, se foi direto para São Paulo, para o mesmo hospital. Porque é lá que estão os melhores médicos do país. Eles estão nesse hospital, que é caríssimo lá em São Paulo. Morreu também. Olha a ilusão. Não, eu vou para esse hospital caro, lá eu vou ter os melhores recursos, os melhores médicos à minha disposição, e eu vou conseguir sobreviver. Morreu. Sendo que tudo que ele precisava era arrependimento. Ele podia estar no céu agora. Se ele se arrependesse. Deus podia ter curado ele. Mas esse materialismo dominante, onde na igreja as pessoas estão na igreja, mas as pessoas querem dinheiro. Muitas pessoas se afastam da igreja por conta de emprego. Não, pastor, que agora eu comecei a trabalhar e eu estou sem tempo. Então você está trabalhando para Faraó, é? Não, pastor, eu estou para Faraó, não. Sou crente. Pô, mas Faraó que mandou o povo trabalhar e não ter tempo para Deus, não foi Faraó? Ou eu estou errado? Êxodo não diz isso? O povo está querendo adorar a Deus? Bota para trabalhar mais, eu quero ver se vai adorar. O materialismo, irmãos, é uma das marcas da volta de Cristo. É uma dos elementos, inevitáveis, as características inevitáveis, evidências inevitáveis, consequências inevitáveis da ressurreição de Jesus. Terceiro lugar, irmãos, uma separação cada vez maior entre os verdadeiros cristãos e os falsos. Perceba, irmãos, à medida, e a gente viu isso lá no começo, quando nós lemos Apocalipse 22, o sujo, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com o sujo? Vai se sujar mais ainda. O que vai acontecer com o limpo? Vai se limpar mais ainda. É como no começo os dois parecem muito iguais. Eles estão sujos. Mas um vai se sujando e o outro vai se limpando. Mas os dois dizem que são igreja. Os dois dizem que são evangélicos. Foi daí, irmão, que surgiu o nome de puritano, o movimento. Eles não se chamavam de puritano, foram outros cristãos que, no intuito de fazer chacota com esses cristãos que buscavam viver o que pregavam, e olha que nessa época não tinha metade das heresias que tem hoje. O movimento pentecostal não tinha nem surgido nessa época. Mas as pessoas, apesar de conhecerem a sã doutrina, elas não estavam dispostas a vivê-las.
teve um grupo de pessoas humildes na igreja. Os puritanos, da sua grande maioria, eram vindas das classes mais baixas da sociedade. Eles disseram, não, se está escrito na Bíblia, a gente tem que viver como está escrito. Aí o pessoal começou a chamar eles, esse grupo, de pessoas que viviam corretamente. Eles eram tão diferentes da sociedade, e isso há 300 anos atrás. Eles eram tão diferentes da sociedade da época, que o pessoal da igreja começou a chamar eles de puritanos. Puritanos seria o que a gente diria hoje, santarrão. Fulano está querendo ser o santarrão. Ele está querendo ser, sabe, o santão da igreja. Parece que é só ele que quer ser crente. Não, meu filho, está escrito. Tá. Não tem que obedecer. Não, irmão, também não é assim não. Tem que obedecer tudo. Não, a gente tem que trazer a Bíblia para o nosso tempo. Como disse um pastor recentemente, um pastor até famoso lá no Sul e Sudeste, um tal de L. René Kivitz, é uma apóstata, né? Mas ele se identifica como pastor de uma igreja batista e uma pessoa extremamente perigosa, porque ele é extremamente persuasivo e ele tem muita influência assim, em determinados ramos. E ele é defensor de uma ideia chamada ateísmo aberto. E não é só dizer que o homem tem livre-arbítrio, ele vai além. Ele diz que Deus depende do homem para decidir o amanhã. Olha que loucura. O nome dessa doutrina é teísmo aberto. Você nunca tem ouvido falar e também não vai te... Você tem que ler a Bíblia e praticar a Bíblia. Pronto, você se defende de toda teologia contrária. Então a gente observa aqui, vou continuar lendo aqui para concluir. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Olhe, a comparação de Noé para Ló. Centenas de anos se passaram de Noé até Ló. Aí diz a mesma coisa. Olha o que Jesus está querendo mostrar para a gente, irmãos. Como aconteceu na época de Noé, aconteceu na época de Ló, vai acontecer na nossa época também. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas tem problema, pastor, fazer isso? Eu bati a laje de minha casa essa semana. Eu estou querendo pintar, estou querendo reformar, fazer um negócio bonito lá. Depois o senhor vai fazer um culto inaugural lá da minha casa, para a honra e glória do Senhor. Meu irmão, se você quiser pintar a sua casa de abóbora, de lilás, é um problema seu. Mas não faça disso prioridade da sua vida. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Tem problema isso? Tem, quando isso é prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando buscar o reino de Deus e a sua justiça não é prioridade, tudo que você faça é pecado. Edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Percebeu, irmãos? Jesus ressuscitou, amém? Ele vai voltar e vai ser assim. Então, você que está celebrando a ressurreição de Jesus, você devia estar se preparando para a sua volta. Porque se você não está preparando a sua vida para a volta de Cristo, você não tem o que celebrar da ressurreição de Jesus. Naquele dia, quem estiver no eirado aqui, irmãos, é o campo, e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Cuidado com o materialismo. Imagine que sua casa está incendiando, e você está em segurança do lado de fora, mas você fala, meu Deus, eu botei meu dinheiro todo debaixo do colchão, eu tenho que ir lá pegar meu dinheiro. Aí a
irmãos. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher. Lembrai-vos da mulher. O que aconteceu com ela? Mas ela estava do lado de fora de Sodoma e Gomorra. E aí? Sabe o que, é que a mulher de Ló quer dizer? Você pode estar na igreja e se tornar uma estátua de sal. Se você está na igreja, mas está olhando para o mundo. É isso que Jesus quer dizer. O princípio da mulher de Ló é o mesmo princípio das 10 virgens. Pessoas que aparentemente já estavam salvas, mas que efetivamente nunca foram salvas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem perder, de fato, a salvará. Você tem que entregar a sua vida por amor a Cristo. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e outro deixado. Quem são 2 que vivem numa cama? Marido e mulher. 2 estarão numa cama. Já imaginou? Marido e mulher. A ligação mais íntima que esse mundo conhece. O marido ou a esposa que tem comunhão com Deus verdadeira é salvo. O outro cônjuge que não tem é condenado. O problema é quando os 2 são condenados. Imagina. Mas tinha um marido ou a esposa que pensava que era salvo, mas pensava. Porque a prioridade era o cônjuge, a prioridade nunca foi Deus. A prioridade nunca foi Cristo. Dois estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. Aqui nessa cama também pode ser mãe e filho. Mãe e filha. Pai e filho. Imagine uma ligação também tão íntima. 2 estão lá dormindo junto. O filho é crente, mas o pai era um falso crente. Ele até ensinou para o filho alguns princípios, mas ele não praticava. O pai não ensinou para o filho o que deveria, porque achava que o filho não tinha maturidade. Aí o filho morreu e foi para o inferno. Isso é sério, irmãos. Essa passagem é séria. 2 mulheres estarão juntas moendo, 2 amigas. Ontem teve aqui um encontro de mulheres. 2 amigas estão juntas, são amigas, estão no mesmo ofício. A ideia aqui, pessoas que se veem todo dia, trocam confidências. 2 mulheres estarão juntas moendo, trabalhando. Aqui é moendo grão para fazer a comida. Uma será tomada e deixada a outra. Mas elas eram tão amigas, elas louvavam juntos. Mas uma era crente de verdade, a outra não era de verdade. Mas elas gostavam de cantar hino. E desde quando cantar hino salvo? Mas até elas liam a Bíblia, elas oravam, pastor. E desde quando a oração salva? A oração que salva é a de Cristo por nós. A oração que é contrária à palavra de Deus, ela condena e é abominável. Versículo 36, 2 estarão no campo, 2 amigos, agora aqui do sexo masculino, 2 amigos estão trabalhando no campo. Eles são amigos. Eles falam da Bíblia juntos, eles conversam de Deus juntos, mas eles são amigos e eles trabalham juntos. Um é crente, de verdade, o outro não é. Você percebeu por que Paulo, ele tinha quase que um desespero santo no seu dia a dia? Um compromisso com as almas. Eu faço de tudo para com todos, para, se possível. Olha, uma pessoa que diz algo assim, irmãos, é uma pessoa que está num estágio quase que de desespero. Aí vem hoje em dia, um pastor outro dia disse, eu estou com síndrome de Bordeaux.
você tá o quê, rapaz? É síndrome de Burnout. É assim mesmo, é francês. Que síndrome é essa? É assim, é quando alguém tem um ofício que é muito cansativo e não tem recompensa assim como deveria, aí a pessoa se sente meio que depressiva, né? E aí ela é diagnosticada com síndrome de Burnout. Então Paulo tinha esse negócio também. É impossível você ser um pastor bíblico e não ter a síndrome de Burnout. Porque você vai pregar e as pessoas não vão te ouvir. Você não vai receber dinheiro por isso, muito pelo contrário, vai perder. E então você vai ter a síndrome de quê? De Burnout. Deixa Burnout pra lá, meu filho. Pega aos pés de Jesus, no mundo tereis aflições. Chore aos pés da cruz e deixa esses Burnout pra lá e essas síndrome maluca tudo pra lá. É simples, no mundo tereis aflições. Pastor, eu tenho um momento assim que eu tenho uma tristeza, eu choro do nada. Comece a pensar no seu pecado. Aí você chora por alguma coisa que você tem que chorar mesmo. Glória a Deus. O mundo está tão preocupado em ser alegre, quando na verdade a gente tem que estar preocupado em ser santo, pelo que a gente viu aqui. Eu gosto da frase de um pastor do passado que ele diz isso: olha, uma vez conversaram comigo que eu deveria buscar ser uma pessoa mais alegre, mas eu em oração percebi que eu deveria ser santo, porque eu teria muito tempo no céu para ser alegre. Olha que sensatez. No céu não tem tristeza, então todo mundo lá vai ser alegre. Mas para entrar lá tem que ser santo. E aí? Por isso, irmãos, versículo concluindo aqui já, eu queria que os irmãos que forem participar do momento da ceia vão se preparando intimamente e os irmãos forem distribuir os elementos da ceia. Então lhe perguntaram: onde estará, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. O que ele quer dizer aqui? Aonde estiverem os mortos espiritualmente, é lá que isso vai acontecer. No mundo. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. E eu espero que estejamos vivificados pelo Espírito. Mas existe uma série de pessoas na igreja que ainda estão o quê? Mortas. Nunca se arrependeram de fato. Sem arrependimento, irmãos, não há o que se falar de regeneração. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a igreja precisa cada vez mais evidenciar uma diferença gritante para com o mundo. Principalmente nesse cenário que a gente vive. Você não pode viver com medo. Não pode. Você é crente. Pare de ter medo. O medo desonra a Deus. O medo é o contrário da fé. Eu não estou dizendo que você não tem que ter cuidado. Não, tenha cuidado. O mundo é perigoso. O mundo não é perigoso só por causa do Covid, não. O mundo é perigoso por muitos outros motivos. Por isso que a Bíblia diz: sede sóbrio e vigiai. Mas a Bíblia não diz: tenha medo do mundo. Obrigado, meu filho. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: não tema. O que o mundo pode te fazer, não tema. Não tenha medo. Não tenha medo de ficar pobre. Não tenha medo de ficar sem dinheiro para pagar uma conta. Não, não precisa ter medo disso. Confie em Deus. Confie na palavra de Deus que diz: eu já fui jovem, eu já sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua posteridade a mendigar o pão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Confie em Deus, não tenha medo. Pare de aceitar essa atmosfera de desespero
tem sido de todas as formas disseminada pela mídia e por muitos políticos que têm atraído vantagens por conta disso. Cuidado, irmãos. Você é crente. Isso significa que você não é desse mundo. Glória a Deus. Portanto, nada desse mundo pode lhe fazer mal. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Se você ficar doente, isso vai cooperar para o seu bem. Se você não ficar doente, isso vai cooperar para o seu bem. Se você ficar doente, ficar em estado grave, isso vai cooperar para o seu bem. Se você ficar doente e morrer, isso vai cooperar para o seu bem, porque você vai para o céu. Cuidado, irmãos, que o medo é o princípio da apostasia. Todos aqueles que apostatam da fé, eles têm essa característica, o medo do que o mundo pode fazer com eles. Aí eles apostaram. Veja a história da igreja. Ah, eu não quero morrer comido por um leão, eu nego a Jesus. Eu não quero morrer queimado, eu nego a Jesus. Eu não quero perder todos os meus bens, eu nego a Jesus. Eu comentei aos irmãos que esses dias, essa ONG, chamada Ministério Portas Abertas, a gente não sabe muito bem se ela é cristã de verdade, né? Porque ela defende de certa forma o universalismo. Mas essa ONG estava dizendo que muitos cristãos em países muçulmanos têm negado a fé cristã por conta da perseguição. E aí eu me pergunto, será que algum dia essas pessoas foram cristãs? Será que de fato o nosso papel é lutar para que elas deixem de ser perseguidas em seus países, para que elas tenham um cristianismo tão falso quanto o nosso, é isso? Porque os países onde se tem enorme liberdade para a prática de culto, são os países onde mais você encontra hipocrisia. Você vai olhar para Israel do Antigo Testamento, e a mensagem que Deus entregou aos profetas de repreensão, meu Deus, aquelas pessoas viviam numa nação cujo Deus de Israel era o Senhor. Mas mesmo naquela atmosfera do templo, naquela atmosfera de que a lei era a lei religiosa, mesmo naquela atmosfera, Deus acusa: vocês me louvam em vão com os lábios, porque o coração está distante. Então a gente tem que se perguntar, irmãos, o que, que a gente quer da vida. O que a gente quer da vida? Tem que ser honesto. Porque se você quer aproveitar do mundo, você está no lugar errado, irmão. Aqui é para aqueles que estão se preparando para o céu. O céu existe, irmãos. Glória a Deus. O céu é maravilhoso. Eu fiquei maravilhado com um livro que eu li de John Bunyan esses dias, que fala sobre a realidade do céu. Às vezes a gente tem a ideia de que o céu é chato. Não, e no livro é colocado de maneira assim muito perfeita essa ideia de que no céu nós sempre vamos ter dias diferentes. A gente vai estar sempre tendo um dia mais alegre do que o outro. Porque a nossa alegria no céu é baseada na nossa proximidade e conhecimento de Deus, e isso é algo progressivo, que vai durar toda a eternidade. Então, cada dia que a gente passa no céu é um dia de mais intensa alegria que o anterior. Por mais que já entrar no céu seja plenitude,
E não tem pecado, não tem dor, não tem choro. Mas a alegria, ela é progressiva, contínua. Que maravilha! Por que você está mais alegre hoje? Porque hoje eu estou mais próximo de Deus que ontem. O céu não é chato, chato é a terra. Esse lugar que a gente vive que é chato. Que até as coisas que dão algum tipo de prazer são pecaminosas. Que a gente tem que ter cuidado até com o que a gente come. Porque se a gente comer demais é glutonaria. A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente adquire para a gente não se tornar materialista. A gente tem que ter cuidado o tempo todo. Aqui o céu é que aqui a terra é que é chata, irmão. Mas existe uma forma da gente viver aqui na terra, nos aproveitando da alegria do céu, se nós vivemos aqui na terra como cidadãos do céu. Amém. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele fala nessa linguagem: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Em quem? No Senhor. Se você tem a alegria do Senhor, meu filho, não importa se a vacina vai vir, se não vai, se vai piorar, se vai melhorar, se... Não importa, a sua alegria está no Senhor. Glória a Deus. E a alegria no Senhor nos dá força. Glória a Deus. Força para quê? Para combater o bom combate da fé. Para brilhar a luz de Cristo em tempos onde as trevas da apostasia têm dominado a igreja. Pastores apóstatas, liderando igrejas apóstatas, carnais, materialistas, que só pensam nas coisas dessa terra. São essas pessoas que são valorizadas e benquistas. Desde a época do apóstolo João, ele dizia aos falsos mestres: falam aquilo que o mundo quer ouvir, por isso o mundo os ouve, os segue. Mas o Senhor tem nos dado o privilégio, irmãos, de recebermos da paz que excede todo o entendimento, porque vem dele. De pelos olhos da fé enxergar que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Todas as coisas. Qualquer notícia que você leia no jornal de hoje, ela vai estar cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. É assim que você tem que enxergar a sua vida. Cristãos que já estão desesperados pelo cenário econômico que vai acontecer daqui a alguns meses. Você é crente? Sou, pastor. Mas essa pandemia, e aí todo mundo vai ficar sem dinheiro, a gente vai entrar no estado de recessão. Você é crente? Sou, pastor. Mas o que, meu filho? Você já conheceu o profeta Elias? Da Bíblia é uma das pessoas que eu mais gosto. Jesus não conta, que Jesus é Jesus, né? Jesus a gente é apaixonado. Mas assim, de gente igual a gente. Pense num camarada que eu sou. Que até eu confidencializei, né? Confessei isso para os irmãos. E eles me deram de presente um quadro de uma figura que eu gostava muito. Está lá no quarto até hoje. O quartinho que eu botei foi subtraído. Não foi subtraído, né? Está sendo agora ocupado por minha filha. Mas o quadro está lá, eu sempre estou lá vendo. Profeta Elias, com um córregozinho assim de água e os corvos trazendo pão e carne para ele. Os irmãos me deram esse quadro. O inimigo se levantou, quebrou o quadro, foi um negócio. Depois Deus é tão maravilhoso que os irmãos se juntaram sem eu saber, não foi? E botaram de novo o quadro bonitinho, me deram. Eu falei: oh, glória a Deus, que eu gosto, irmão. Você olha para aquela foto, você diz assim: meu Deus, Elias viveu uma realidade muito pior que a minha. E Deus sustentou ele. Deus não vai me sustentar.
E olha que Elias nem conhecia o evangelho que eu conheço. Porque eu não sei se você já prestou atenção na carta aos Hebreus. Os profetas, os reis do Antigo Testamento, eles não tinham a revelação que Cristo veio trazer. Eles sabiam que havia um Redentor, que ia salvar, mas eles não sabiam o que ia acontecer, por exemplo, em Apocalipse. Eles não sabiam o que Paulo descreve em Romanos. E a gente sabe que tudo isso tem a palavra de Deus, ó, nas nossas mãos. E não vai ter fé de que Deus pode mandar um corvo para lhe sustentar. Esse é o evangelho que a gente vive. O evangelho onde os crentes não acreditam. Olha que contradição. Porque crente tem que ser aquele que acredita, não é isso? Mas é um crente que não acredita. Por exemplo, igreja que faz... como é o nome daquilo? Bingo. Igreja que faz aquele negócio, como é que... Bazar. Tem um irmão que gosta muito de bazar. Aí, ó, se converteu. Depois de 5 anos de pregação. Não, pastor, eu vou nos bazar assim do centro espírita, de umas igrejas assim. Porque Deus me abençoa. Ele chegava com um sapato bonito e rapaz, foi R$5 no bazar. Igreja que bota bolo para vender, imagine se eu botar os bolos da irmã Fabiana para vender. Vai ser R$20 a fatia. É para obra. Meu filho, você é crente. Se você não acreditar que Deus te sustenta materialmente, como é que você acredita que Deus vai te sustentar espiritualmente? Hein, ô hipócrita? Eu estou falando para mim, viu? É como se tivesse um espelho aqui na minha frente. Não se sinta ofendido não, porque eu estou falando para mim. Se eu não acreditar que Deus pode me sustentar, como é que eu posso acreditar que Deus pode me salvar? Que é muito mais difícil salvar um pecador miserável como eu. Se eu não acreditar que Ele pode botar uma comida na minha boca, como é que eu posso acreditar que Ele pode levar a minha alma para o céu? Me diga aí. Você percebeu que é uma vã esperança que tem dominado o evangelho de hoje? O movimento evangélico de hoje é dominado por uma falsa esperança. Porque a pessoa que diz, eu acredito que Deus vai me levar para o céu, mas aqui na terra eu tenho que fazer a minha parte, então tem alguma coisa errada aí. Porque você está dizendo que Deus vai fazer o mais difícil, mas Ele não faz o mais fácil? Não entendi. O que é isso? Que pastor é esse que deixa as suas ovelhas morrer de fome? Você conhece algum? É o pastor de Salmo 23? Quem aqui já meditou no Salmo 23? Que decorou um bocado, já decorou. Eu estou perguntando, meditou. Pastor, eu decorei, não vale não? Não. O Senhor é meu pastor. E tudo me faltará. É o Salmo 23 de muitos. O Senhor é meu pastor. E eu não encontro pasto nenhum na minha vida. O Senhor é meu pastor e eu morro de sede. E ainda que eu viva num tempo de tranquilidade, eu estarei em eterno desespero, porque não sinto a presença do Senhor em momento algum. É o Salmo de 23 de um monte de gente. Se em época de paz a gente não tem segurança, imagine quando o negócio pegar. Quando sair um decreto, quem for cristão da igreja verdadeira vai perder todos os seus bens. Perdeu a moto. Opa, a moto. Aí meu família já deu uma olhadinha assim. A moto. Vai perder a bicicleta também, meu irmão. Ô, mas a bicicleta não é bem. Vai perder. A gente já deu uma olhada ali. Bicicleta. Não tem mais bens. Quem aqui tem emprego de carteira assinada? O que está ali, doutor Paulo, já tem, até agora. Vou nem dizer o que está na carteira dele para ele não se desobedecer. Aí disse, você é crente? Já pensou se perguntasse na sua entrevista de emprego? Você é cristão?
Mas você é cristão daqueles de Araca ou você é cristão de verdade? Sou de verdade. Ah, então pode sair, chame outro. Ah, não entendi. Não, porque aqui eu não quero nenhum cristão de verdade na minha empresa, não. Os cristãos de verdade é o maior problema. E aí? Aí você volta e diz, não, eu sou do Araque. Eu sou de Araque. O emprego é meu? Você está com pão, eu estou falando isso tudo e você está com esse pedaço de pão, né? Por quê? Porque se você negar Cristo, você está pisando no corpo de Cristo. Sabe como é que faziam no Japão? Para que os cristãos não morressem? Eles tinham várias torturas. Uma das torturas era crucificar as pessoas. Eles não crucificavam com pregos, não. Eles crucificavam as pessoas na maré, quando a maré estava baixa. Aí a maré ia enchendo e as pessoas estavam lá na cruz e elas iam afogadas. Algumas pessoas não morriam na primeira enchente da maré, aí ficava lá outro dia e aí vinha de novo a maré, até a maré matar a pessoa afogada. Mas tinha uma forma também que eles gostavam de matar os cristãos. Eles amarravam os cristãos como se fosse em forma de casulo e jogavam no mar para morrer afogado. E uma outra forma, que era quando ele queria que as pessoas... Porque eles perceberam que quando eles matavam os cristãos, o número de conversão aumentava. Aí eles começaram a dizer, não, então a gente não pode matar, a gente tem que torturar, mas não pode matar. Então eles começaram a desenvolver uma técnica de tortura, onde eles pegavam os cristãos, costuravam em panos, deixavam eles de cabeça para baixo numa fossa, e fazia um pequeno incisão, um pequeno corte aqui, e a pessoa ia perdendo gota por gota de sangue. E com a cabeça na fossa, vários dias. Quando a pessoa era perto de morrer, ele tirava a pessoa se recuperava e botava de novo. Até a pessoa apostatar. Muitos apostataram. E eles conseguiam que os padres apostatassem dessa forma. Eles diziam, tá vendo porque essas pessoas estão sofrendo por causa de você? Se você apostatar agora, essas pessoas todas vão ser salvas. Aí as pessoas diziam, então eu quero salvar as pessoas. Aí negava a Cristo. Mas tinha que ter um ato para negar a Cristo, tinha um ritual lá no Japão para negar a Cristo. Eles tinham uma espécie de uma figura de Cristo em metal, e eles botavam essa figura e fazia a figura de Cristo no chão, então a pessoa tinha que pisar em Cristo. Era o ato que a pessoa estava apostatando, e a pessoa tinha que fazer isso de tempos em tempos, para poder mostrar que aquela pessoa não tinha nada com o cristianismo. Então de tempos em tempos as pessoas tinham que as pessoas que já tinham sido cristãs algum dia, elas tinham que vir diante das autoridades lá do Japão e tinham que pisar nessa imagem de Cristo que eles desenhavam no chão. Eles tinham uma espécie de um quadro de Cristo que eles conseguiram dos cristãos, e aí eles botavam isso e o cristão tinha que pisar. Você está com... Esse tempo todo eu estou falando isso, você está com o corpo de Cristo na sua mão, com o sangue de Cristo na sua mão. E você acha que quando você ceia e você sai da igreja e vai viver uma vida de impiedade, de injustiça, de sujidade, você está fazendo menos que esses cristãos do Japão que apostataram? Percebe, irmão, a apostasia ela é muito mais perigosa quando ela é dissimulada. O pregador do passado que disse, eu me esqueci o nome dele, José é capaz de saber. Ele disse, o falso crente é a criatura mais perigosa do mundo. Acho que foi Pink, né? George Field. Que ele é dissimulado, ele está lá, mas ele não quer nada com Cristo. E ele vai tentar influenciar o máximo de pessoas a isso. Cuidado, irmãos. Você e eu fomos chamados para ser instrumentos de Deus e não do diabo. Pense nisso agora que você vai ser. Jesus morreu pelos nossos pecados e nós devemos viver seguindo a sua santidade. Comamos e bebamos para a glória de Cristo.
Pai, te rendemos graças pela oportunidade bendita que o Senhor nos concedeu hoje. De em Teu nome nos reunirmos. Em Teu nome sermos santificados, Senhor. Em Teu nome sermos cada vez mais adornados para o noivo que está às portas, para receber a nós que somos a sua noiva, a igreja. Ajuda-nos, Senhor, como eu pedi no começo, eu peço mais uma vez agora, que o Senhor nos dê visão espiritual, para podermos discernir quem somos, onde estamos e para onde estamos indo. Que essas perguntas, Senhor, possam encontrar sempre respostas bíblicas. Nós somos cristãos, nós estamos no mundo ímpio, mas estamos indo em direção ao céu. Que essas sejam as nossas respostas bíblicas, Senhor. Que embora no mundo, não somos do mundo. E mesmo na nossa milícia, não militamos com armas carnais, mas espirituais, pois essas sim são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Dai-nos, Senhor, cada vez mais desse entendimento bendito. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, antes da gente encerrar, eu queria que a gente cantasse um hino, amém? Glória a Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós dizemos amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Mas, irmãos, a partir de amanhã a gente vai voltar a ter os nossos encontros às 18 horas. Né? Houve um novo decreto em que o toque de recolher volta agora para as 20 horas. Então a gente vai estar se reunindo das 18 às 19, tá certo? Então isso vai acontecer durante os 3 cultos durante a semana, segunda, terça e sexta. Havendo qualquer mudança, a gente vai estar passando para vocês. O de domingo continua sempre o mesmo horário, às 10 da manhã, que o Senhor nos permita estarmos sempre juntos, cada vez mais, que enxergamos que a sua volta está próxima. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga ao seu irmão, pense direito a respeito do seu cristianismo.